Bom dia, meu povo! Deixa eu tentar botar um. Bom dia, dona Marli! Tá me ouvindo, Marli? Deixa eu botar esse microfone aqui, é ruim. Bom dia! Você tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Obrigada! Então tá bom. Olha que lugar bonito, ó, ó. Bom dia, gente! Nessa terça-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Hoje eu tô num lugar diferente. Obrigada, Marli. Tu não esqueceu, verdade. Obrigada, tá? 4.3. Hoje eu tô num lugar diferente. Hoje eu tô fazendo a live de um lugar muito bonito que fica perto da minha casa, perto do escritório também. Não sei se tu conhece, Marli, o Dom Fernão fica em Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, na verdade. Bom dia, Sara. Onde teremos bolo? Pois é, meu marido tá aqui. O que a gente vai fazer mais tarde? Eu falei, não sei. Lá em casa. Não conhece? Bom dia, Cláudia. Bom dia. Gente, hoje eu tô num lugar diferente, café com presença hoje. Tem café, ó, tem presença, mas tá num ambiente diferente. Por isso que hoje eu tô fazendo do Instagram, né? Ó, olha que lugar bonito, gente. Meu marido ali, ó. Ó. Esse lugar aqui fica em Barra de Guaratiba. Fica em Barra de Guaratiba. Eu dei um giro aí para vocês darem uma olhada. E é logo na entrada de Barra de Guaratiba. É um laticínio artesanal. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Ari. É um laticínio artesanal. Obrigada. E para quem vem de Campo Grande, e para quem vem de Santa Cruz, bom dia, Vanessa, bom dia. É a entrada antes do túnel, é a última entrada antes do túnel para a direita. Aí é logo na entrada ali naquela rua que vai para os restaurantes, sabe? Aí você vê ele de esquina. E aqui eles fazem tudo, gente, artesanal, leite, queijo, iogurte. Eles fazem tudo aqui. É uma delícia. E aqui também tem lanchonete, tem padaria. É muito gostoso, gente. Vocês têm que vir aqui conhecer quem é do Rio. Melhor pão com linguiça é aqui. Melhor iogurte de morango é feito aqui. Muito bom. Quem vem do Recreio da Barra, passou do túnel, entra na primeira direita, faz o retorno, já sai aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Ari. Gente, hoje é meu aniversário. Faço 43 anos hoje. E ontem eu fiquei pensando, vou fazer a live, não vou fazer a live? Falei, vou fazer a live. E vou fazer a live aqui com vocês hoje, desse lugar lindo, que é um dia diferente, então tem que ser um lugar diferente, com o meu café, óbvio. E aí, quando eu fui pensar no que eu falaria hoje, né, meditar ali no que eu falaria hoje, o que veio pra eu falar, gente, é impressionante, né? Hoje de manhã eu falei pro meu filho e ele ficou chocado. Tá até aqui no meu caderninho. Isaías 43. A gente vai lá em Isaías 43 hoje. 43, 18, 19.
Quem tiver com a sua Bíblia aí já pode abrir. Isaías 43. Obrigada, Cláudia, obrigada. Mas, gente, o fato é que hoje é meu aniversário, faço 43 anos, para a glória de Deus. Sou muito grata a Deus pela minha vida, pela minha saúde. Meu marido estava até falando isso aqui. Ele perguntando o que a gente vai comer mais tarde. Eu falei, não sei, um dia comum. Ele não é um dia comum, a gente tem que comemorar mais um ano de vida, mais um ano... E é verdade, né, gente? Quantas pessoas ficaram ao longo do caminho, né, ao longo do último ano e não conseguiram, né, completar mais um ciclo de vida, né? E a gente tem que comemorar quando a gente consegue começar um novo ciclo. E para a glória de Deus, né, eu sou muito grata por esse tempo, por esse ciclo. Esse último ano foi um ano de muito aprendizado, muitos desafios, muita coisa nova eu vivi nesse último ano. Fiz uma transição de carreira no último ano, amanhã faz um ano que eu saí da CLT e vim para fazer no online o que eu fazia já, né, no off ali. Vim me dedicar, né, totalmente aqui ao meu negócio, a trabalhar com mulheres, a mentorear mulheres, a ser terapeuta de mulheres, que é o meu chamado, né? E amanhã faz um ano, gente. Como passa rápido. Como passa rápido. E eu sou muito grata a Deus, sabe? E eu falei, não, eu vou fazer a live sim. Vou fazer porque a gente tem que ter responsabilidade com o que Deus nos entrega, né? E aí, quando eu fui separar, gente, Isaías 43. E aí, a palavra que o Senhor deu foi Isaías 43, 18 e 19. Aí comecei a escrever as coisas. Depois que eu me dei conta, eu falei, gente, Isaías 43, a mesma idade que eu faço amanhã. Quem me acompanha aqui sabe, não tem coincidência, né, gente? Não existem coincidências, tá? Não existem coincidências. Então, faço 43 anos, a gente vai lá em Isaías 43, 19. 43, 19. Quem tá aí com a sua Bíblia, quem não tiver, não tem problema, eu vou ler. 43, 19 fala assim: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Isaías 43, 18 e 19. É um versículo muito conhecido, né? A gente ouve muito esse versículo. É um versículo que nos encoraja, é um versículo que nos dá esperança. É um versículo que Deus traz para lembrar que Ele não esqueceu da gente. É um versículo que vem exortar a gente, né? E muitas vezes em meio ao cansaço, quando nós todos passamos, né, pelo cansaço. Então é um versículo que Deus fala que eu farei algo novo, né? E eu achei ele muito adequado para falar na data de hoje, já que é meu aniversário. E no último ano foi um ano que exatamente um dia após o meu aniversário, né? Como eu já falei aqui para vocês, amanhã, dia 17, faz um ano que eu saí da CLT. Foi meu aniversário no dia seguinte eu saí da CLT. E hoje eu não tinha como não lembrar disso, né? Eu fiquei ontem muito reflexiva, lembrando disso. Que um ano atrás, realmente, assim, foi uma virada de chave muito grande. E esse versículo, Isaías 43, 18 e 19, no dia que eu faço 43 anos, veio para me lembrar disso. Que coisas novas estão para acontecer, né? E o aniversário é isso, né, gente? É um novo ciclo que a gente inicia com a esperança de que a gente viverá coisas novas naquele ciclo. E eu fui muito impactada com esse versículo ontem, quando eu estava separando aqui para trazer para vocês. E eu queria transbordar isso aqui. E fazer aniversário, né? Entrar num novo ciclo, é isso. É a gente encerrar um ciclo para iniciar outro.
A gente precisa largar uma coisa para conseguir segurar a outra, né? A gente não consegue pegar, eu não consigo pegar outro café se eu não largar esse café, né? Eu não consigo viver o que eu tenho para viver com 43 anos se eu não deixar os 42 anos com gratidão passarem. Então tudo na nossa vida é assim, é um ciclo que vai se iniciando, vai se encerrando e vai se iniciando, vai se encerrando e vai se iniciando. E a vida é feita de ciclos, gente, feita de estações. E hoje, quando eu fui fazer o devocional, que eu fui abrir o devocional, vocês sabem que eu uso o devocional da Viviane Martinello, né, o Mulheres, eu achei muito pontual a mensagem de hoje. Gente, a mensagem de hoje, no dia do meu aniversário, aqui, né, no devocional, depois que acabar a live, eu vou colocar a foto lá nos stories, quem quiser ver. Aí tá aqui, ó. Eu só fui ver hoje de manhã, tá, gente? Ontem eu não tinha visto, eu fui ver hoje de manhã, ó. Ele fala sobre marcar as estações. E fala exatamente sobre a gente iniciar e encerrar ciclos. Mais uma vez, né, Marli? Marli até escreveu aqui, não existe coincidência, gente. Não é coincidência eu estar falando de Isaías 43 hoje, no dia que eu faço 43 anos. Não é coincidência eu ter aberto hoje o devocional, que é o dia do meu aniversário, e estar falando sobre a mesma mensagem que eu falaria aqui, que já estava escrita, né, para eu falar. E aqui fala que tudo, Deus cria tudo com o seu devido tempo. Ele poderia ter criado tudo sem divisões de tempo, mas ele fez a divisão dos tempos, das estações, do nosso ciclo de vida, para lembrar que a vida é feita de fases, gente. A vida é feita de fases. E como a gente leu em Isaías 43, Deus fala, eis que farei algo novo. E eu já contei esse testemunho aqui outras vezes, né? Que quando lá atrás, uns 4 anos atrás, 4 não, gente, em 2021, misericórdia, já tem 5 anos, né? Gente, o tempo tá passando muito rápido. 5 anos atrás, quando eu comecei a ficar incomodada ali para sair da CLT que eu estava já, né? E eu amava o que eu fazia na CLT, amava o que eu fazia lá. Estava na empresa há quase 10 anos, mas comecei a ser ali incomodada por Deus para sair. E no início eu achava que era o setor, aí me trocaram de setor, eu continuei com o mesmo incômodo. Depois achei que era o gerente, aí trocou o gerente, continuei com o mesmo incômodo. Aí depois trocou a linha, achei que era... O incômodo continuava, até que eu entendi que eu não era mais tempo de eu ficar naquele lugar. É o que a gente começou a falar aqui. Para eu pegar o novo, eu tenho que largar o que é velho. E ali eu comecei a entender que eu precisava me movimentar, eu precisava sair daquele lugar. Porque o Senhor tinha coisas novas para mim. É o que está aqui em Isaías 43. Eis que faço uma coisa nova. E eu não queria encerrar aquele ciclo, porque eu me achava ingrata por encerrar aquele ciclo, né? Porque eu queria tanto trabalhar naquele lugar e 10 anos depois eu queria sair, né? E aí foi quando o Senhor falou para mim, filha, aquela frase que algumas pessoas já conhecem, que me acompanham, né, Marli? Marli sabe, Ingrid deve lembrar, Ariane. Filha, encerrar um ciclo não invalida a tua gratidão. Tu vai continuar sendo grata, tu vai continuar olhando para trás com beleza, vendo a beleza do que você viveu, mas o ciclo precisa ser encerrado. E isso não invalida a tua gratidão. Então, gente, quantas vezes a gente fica olhando ali, né, o tempo passou, sendo incomodada, sabe, sendo exortada mesmo para a gente mudar um pensamento, mudar um ambiente, mudar um trabalho, um relacionamento, mudar um comportamento, mudar o meu padrão de emoções que eu estou habituada a viver por uma história minha de passado, né? Tive uma infância difícil, uma adolescência difícil, uma história de vida difícil. E quantas vezes Deus está chamando a gente para viver o novo e Ele está dizendo para a gente, eu vou repetir. Eu quero repetir várias vezes para vocês ficarem com isso gravado, tá? Eu estou fazendo de propósito.
Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Às vezes Deus está falando ali que Ele está prestes a realizar algo novo. Ele está prestes a realizar algo novo. E a gente não quer largar o que é velho. E a gente não quer mudar a roupa da estação. Hoje o devocional fala sobre isso, né? Às vezes a gente está vivendo o verão com roupa de inverno. Às vezes a gente está vivendo o inverno com roupa de verão. A gente precisa estar adequada para aquela estação. A gente precisa carregar, no meu caso, a Patrícia certa para a nova estação. Esse ano, gente, assim, de janeiro para cá, abrindo o meu coração aqui mesmo, esse ano de janeiro para cá, vinha caminhando tudo bem ali, né? Inflexão de marcas, mentoria individual e tal. E aí Deus deu uma mexida assim em janeiro. Tanto é que em janeiro eu fiz aquele vídeo que eu coloquei lá no Insta, né? Que eu fiquei sumida há um tempo, depois eu voltei com um novo cabelo, porque Deus começou a me movimentar de novo para algo novo. O que será, eu não sei, gente, ainda. Mas ele dá pistas pra gente. Ele vai dando pistas pra gente do que ele vai fazer na próxima estação. Se a gente estiver atenta, ele dá pistas. Mas ele nunca revela o caminho todo, né? Mas ele dá pistas quando ele quer lançar a gente para algo novo, quando ele quer lançar a gente para uma nova direção, quando ele quer lançar a gente em direção de uma coisa nova. E quantas vezes a gente fica resistente, sem querer largar o velho, para ser lançada nessa nova direção. E esses 6 meses, né, que se passaram no início desse ano, eu vivi isso, essa preparação mesmo, eu querendo entender, né, muito ouvindo, sabe? Eu sou muito reflexiva, meu temperamento traz muito isso, né? Eu sou mais, quando eu preciso entender algo, eu fico mais ali introspectiva, mais atenta, para entender quais são os próximos passos e para entender o que Deus quer fazer. Eu sei que algo novo será vivido, eu sei que eu vou ser lançada em algo novo. Isso já está sendo falado desde janeiro para mim. E as pistas vão sendo dadas e a gente precisa estar atenta e querer largar o velho. A gente não pode se apegar, gente, mesmo que seja bom. Quantas vezes a gente fica, ai, foi tão bom que a gente viveu, ai, foi tão bom aqueles anos que se passaram. Foi, gente, mas o que está à frente pode ser melhor ainda. Nós podemos ter essa expectativa, sabe? Em Deus, de que o próximo pode ser melhor ainda do que a gente viveu. Então, quantas vezes a gente não quer largar o velho, emoções, como eu falei, né? Padrão de emoção que me fere, que me faz infeliz, que me deixa presa num ciclo. E eu tô tão habituada com aquela dor. Às vezes, gente, olha só, escuta uma coisa que eu vou falar pra vocês, uma coisa que eu vejo muito nos atendimentos que eu faço, tá? Às vezes a pessoa já saiu daquelas, às vezes não, sempre, né? Quando acontece isso. A pessoa já saiu daquele relacionamento, a pessoa já saiu daquele ambiente tóxico, a pessoa já saiu daquela situação. Mas a dor dela, escuta bem o que eu vou falar pra vocês, a dor dela, o que ela tá sentindo, é a única coisa que ainda prende ela àquele passado. Vocês entenderam o que eu falei? Às vezes, a pessoa já saiu do ambiente, já saiu do tóxico, já saiu do relacionamento, já saiu daquele padrão que fazia ela sofrer. Mas ela continua encarcerada nas emoções. Ela está livre fisicamente, mas as emoções dela continuam encarceradas lá no que aconteceu. Porque a dor é a única forma que ela tem de continuar ligada àquela pessoa, àquela situação, àquele ambiente. E por ela não querer soltar aquilo, se despedir daquilo, isso acontece muito no luto também, né? Se despedir daquilo no luto prolongado, é bom que se diga isso, no luto prolongado, né? Porque a fase do luto existe, precisa existir e é saudável que exista, mas o luto prolongado, a gente vê isso também. A pessoa não quer largar aquela dor, não quer soltar aquela dor, porque é a única coisa que prende ela ao passado. Enquanto existe um novo que Deus diz que a gente vai viver.
Entenderam, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não está tarde demais, tá? Né, Marli? Não está tarde demais. Não tá tarde demais, gente. Eu ficava, sabe, antes, aqueles pensamentos intrusos, porque eu já falei que a nossa maior batalha é a batalha da nossa mente. Antes de tudo acontecer na minha vida, de virar tudo, de virar a chave, de virar, né, de mudar tudo na minha vida, eu ficava, tá muito tarde. Tá muito tarde para eu fazer a transição de carreira. Tá muito tarde para eu aprender uma nova profissão. Tá muito tarde para eu viver o meu chamado. Tá muito tarde para isso. Não tá tarde, gente. Não está tarde. Hoje eu faço 43 anos. Ontem eu estava conversando com meu marido. Tem uma tia dele que esse final de semana vai fazer 85 anos, gente. Vocês têm noção que eu tenho 43 hoje? Eu ainda tenho, se eu chegar em 85 anos, em nome de Jesus, eu vou chegar até mais. Vamos? Iremos? Eu tenho a minha vida inteira ainda para viver de novo, gente. Nós temos, então não está tarde demais. Aprenda uma nova profissão, aprenda uma nova língua. Eu vou começar a estudar inglês, gente. Gosto, não gosto, mas vou aprender. Aprenda uma nova língua, aprenda uma nova profissão, se lance num novo desafio. Se você tem vontade de tocar um instrumento, aprenda a tocar um instrumento. Sabe? Ah, eu quero mudar de profissão, eu quero fazer uma transição de carreira, está tarde demais. Não está tarde demais. Ah, quero ter um filho. Não está tarde demais, gente. Não está tarde demais. Em maio do ano passado, eu lancei, eu tive, assim, Deus me deu esse presente de lançar um livro chamado Mulheres com Chamado, volume 3. Eu escrevi um capítulo desse livro. Isso aí, Marli, vai chegar. Isso aí, obrigada, Lari, amém, obrigada. Então, ano passado, gente, eu escrevi o primeiro capítulo desse livro. E em maio do ano passado, a gente lançou lá em São Paulo, foi lindo. E ontem eu publiquei no meu Instagram, 15 de junho do ano passado, na véspera do meu aniversário, eu estava na Bienal dando autógrafo. Gente, eu nunca imaginei que eu estaria na Bienal, que é a maior feira de livros, né, da América Latina, na Bienal, na véspera do meu aniversário, autografando um livro que eu escrevi, na minha cidade. O que eu tô querendo dizer pra você é que o que está escrito lá em Isaías, vou falar de novo, e eu estou fazendo isso de propósito, tá, gente? Pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não percebem? E no 18, ele ainda fala assim, que foi o 18 eu não li, vou ler agora. Esqueçam tudo, não é nada comparado ao que eu vou fazer. Esqueçam tudo que eu já fiz, não é nada comparado o que você viveu ao que eu vou fazer. Vocês entenderam, gente? Esquece tudo. O que a gente já viveu foi muito bom, mas não é nada comparado ao que ele vai fazer. Eu vivi isso o ano passado. Eu tinha um sonho de escrever um livro. Eu escrevi o capítulo de um livro, em coautoria. Pra mim, gente, eu já estava muito feliz. Muito feliz. Eu lancei aquele livro, minha família toda foi comigo, meu marido, meus filhos, minha mãe. Para São Paulo, lançamos o livro, foi lindo. E um mês depois, eu estava na Bienal, na véspera do meu aniversário. Foi um presente de aniversário, assim. Sabe por quê, gente? A Bienal, presta bastante atenção no que eu vou falar pra vocês. Não existe coincidência. A Bienal do livro acontece sempre em setembro. É sempre em setembro, pode pesquisar. Todas as bienais passadas aconteceram em setembro. Apenas ano passado foi que aconteceu em junho. Apenas o ano passado foi que aconteceu em junho. Porque eles estavam fazendo uma edição comemorativa de não sei quanto tempo de feira. E aí foi em junho. E aí eu pude estar lá na véspera do meu aniversário. Gente, se isso não é um presente de Deus na minha vida, é o quê? Coincidência que não é. Então, gente, eu só queria escrever um livro. E eu estava na Bienal. Então, esquece tudo que ele já fez. Ele vai fazer mais. E vai fazer o novo.
Então a gente tem que ter expectativa sim. Faço 43 anos hoje. Tenho expectativas sim do que Deus vai fazer daqui pra frente, nessa nova virada de ciclo. Nesse novo ciclo que eu vou viver. Vocês precisam ter expectativas. Não está tarde demais. Não está tarde demais. Meu filho falou assim pra mim, 3 anos atrás, tá, gente? Ele falou assim pra mim, quando eu externei que eu tinha vontade de escrever um livro, que eu nunca tinha falado pra ninguém, gente. Só Deus sabia. Só eu e Deus. Ninguém sabia. Nem o meu marido sabia. Até 3 anos atrás, ninguém sabia. E quando eu comecei a externar isso, esse sonho, o meu marido me apoiou sempre, como sempre, né? Ele me apoia. Ele tá aqui do meu lado hoje, gente. E aí meu filho ouviu a conversa, meu filho mais velho, na época ele tinha 12 para 13 anos. Ele olhou para mim e falou assim, mamãe, você vai fazer 40 anos. Você acha que você ainda tem como escrever um livro com 40 anos? Os nossos filhos acabam com a gente, né, gente? Eu lembro que eu virei para ele naquela época e falei assim, eu não só posso como eu vou. Não tá tarde demais, gente. Aos 42 anos, 41 para 42, eu estava lançando o livro. E aí eu olhei para o meu filho lá no lançamento do livro. Olha só como nós somos exemplo para os nossos filhos, tá? Quando eu falo para vocês que são mães, que eu falo para vocês que são avós, que eu falo para vocês que tem crianças ao derredor de vocês, que se espelham em vocês, deixem seus filhos vendo vocês realizando sonhos. Tá na hora de escrever outro, Marli. Amém. Deus está dizendo que fará infinitamente mais. Eu creio, eu acredito. Eu acredito. Se Deus quiser. A gente precisa deixar os nossos filhos vendo a gente realizar sonhos, gente. Não só chateada, estressada, cansada, mas eles têm que ver a gente realizando sonhos. Então, no dia que eu lancei o livro, eu olhei para ele e falei assim, você lembra o dia que você falou tal e tal coisa para mim, meu filho? Ele lembrava. Falei para ele, você tá vendo? Eu tô com 41 anos e estou lançando meu primeiro livro. Você pode realizar tudo o que você quiser, se você tiver força de vontade. Falei para ele. Então, meninas, não está tarde demais. Eis que ele fará uma coisa nova. A neurociência, a gente sempre fala aqui de fé e neurociência, né? A gente sempre traz as duas presenças, né? Café com Presença é isso, a presença de Deus e a nossa presença na nossa vida. São as duas presenças que mudaram tudo na minha vida e é o que ensino para vocês. Na neurociência, a gente tem uma coisa que a gente chama de reserva cognitiva. O que é a reserva cognitiva? Hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas de idade avançada, muitas pessoas, né, com Alzheimer. É uma doença triste, uma doença que a pessoa perde a sua identidade, né, gente? Ela perde sua capacidade cognitiva mesmo. E na neurociência tem uma coisa que a gente chama de reserva cognitiva. O que é a reserva cognitiva? Quanto mais ao longo da minha vida eu fizer estímulos, tá tão lindo aqui, né, gente? Ó, ó. Dá até vontade de deixar mais para vocês verem, ó. Quanto mais eu tiver reservas cognitivas de qualidade ao longo da minha vida, quanto mais ao longo da minha vida eu der estímulos de qualidade para o meu cérebro, melhor são as minhas reservas cognitivas. Então, ler um bom livro, aprender coisas novas, aprendizagem contínua, gente, é um excelente instrumento para a gente construir uma boa reserva cognitiva. Então, ler um livro, aprender um novo idioma, aprender coisas novas, estar sempre em movimento cerebral, estudar. Gente, eu nunca parei de estudar, nunca. Eu acabei de me formar agora em neurociência. Estou esperando o meu diploma chegar, para a glória de Deus, que deu tudo certo. Terminei em março, né? Minha pós de neurociência comportamental. Eu já vou começar já comecei outra formação, gente.
Já comecei outra formação e já quero começar outra. Patrícia é doida? Não, gente. A gente precisa colocar nossa cabeça em movimento. Um novo instrumento, se você gosta de música. Vai aprender um novo instrumento. Eu vou entrar na aula de canto, gente. Meu marido até olhou pra mim assustado. Ele olhou pra mim assustada. Vou, gente. A gente tem que fazer coisas novas. Façam coisas novas, gente. Ele olhou pra mim assustado. Ele, meu Deus, misericórdia. Um novo desafio é reservas cognitivas de qualidade. E não só isso aqui, sabe? Dopamina barata, que é um Instagram. Ficar rolando tela. Que a gente faz, gente, no dia a dia. Eu também. A gente faz mesmo. Curso de fotografia. Marli, eu sou doida pra fazer um curso de fotografia. Eu amo fotografia. Talvez um dia eu ainda faça. Talvez um dia eu ainda faça. Então, assim, vou começar a aprender um novo idioma. Eu quero encorajar vocês a fazer isso, gente. Ah, eu tenho vontade de dirigir. Em nome de Jesus. Vai dirigir. Vai dirigir. Ah, eu tenho medo. Vai com medo mesmo, gente. Ou vocês acham que eu fui ser terapeuta sem medo? Eu fui ser terapeuta com medo mesmo. Ué, vai com medo. Contrata uma pessoa que seja especialista ali em pessoas com carteira para te ajudar a, ter a tirar esse medo. É com medo mesmo, gente. Gente, os passos que a gente dá sem saber a resposta toda. É tremendo a perna mesmo. Não é confortável não, gente. Sair da zona de conforto é muito desconfortável. Mas ficar lá também é super desconfortável. Então, reserva cognitiva de qualidade. Para que a gente tenha capacidade cognitiva no futuro, gente. Isso se chama reserva cognitiva. A neurociência fala sobre isso, defende isso e é precioso. 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 Então, quem está me ouvindo hoje, é meu aniversário. Tenho grandes expectativas do que Deus vai fazer, sim, nos próximos ciclos. A gente fica cansada, a gente fica, às vezes, estressada. Eu também passo por isso, gente. Minha amiga Ariane está na live aí, sabe? Ontem a gente conversou sobre isso. Mas quando eu li ontem esse versículo, Isaías 43, 18 ao 20, que eu vou ler de novo propositalmente para vocês guardarem, ficarem com isso aqui, ó, na cabeça o dia todo. Esqueçam tudo, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Ontem eu ganhei esse versículo de presente. E foi como um lembrete de Deus, assim, eu não esqueci de você. Eu não esqueci. Você viveu isso um ano atrás. Ontem eu publiquei, né? Quem acompanhou aí viu. Eu botei lá um ano atrás, eu estava vivendo um sonho. Eu coloquei lá um vídeo, eu na Bienal, como eu já contei aqui hoje. E ontem Deus fala isso pra mim. Esquece o que você viveu. Foi bom, mas eu estou prestes a realizar algo novo. Eu já comecei. Pra mim, gente, isso aqui foi um presente de aniversário. É um lembrete de que Ele não esqueceu da gente. De que Ele já pode ter feito coisas muito boas, mas o extraordinário ainda vem pela frente. São essas injeções de ânimo que Ele vai dando na gente. Então, solta. Presta atenção que eu vou falar pra você, que a gente vai terminar aqui a live. Solta o que você tá segurando pra você conseguir pegar aqui, ó, que você vai receber de novo. Você tem que soltar, porque senão você não consegue pegar. Desapega do que já foi. Seja bom ou seja ruim. Se for ruim, então, aí mesmo que você tem que largar.
Tem um meme, uma figura que é assim, né? A pessoa abraçada ali no cacto, se machucando toda e dizendo que tá doendo. É só ela largar. Larga e vai viver o que tem de novo. Todos nós temos novos ciclos. Todos nós, gente. Pra mim, eu tava até conversando isso com uma amiga semana passada. Pra mim, é sempre em junho. Eu olhando pra trás, em junho, muitas coisas da minha vida, assim, novas, eu vivi em junho. Muitas coisas, gente. Eu vivi a partir de junho, assim. É sempre uma virada. Maio e junho na minha vida. Sabe? Então, eu quero encorajar você hoje a olhar pro novo. A olhar pra frente e soltar o que é velho. Você vai viver o verão, tira a roupa de inverno. Quer um novo café? Solta o café frio. Esse aqui já tá frio. Solta o café velho. Aprenda coisas novas. Ajude o seu cérebro a se manter saudável. A gente precisa. Se eu faço 43 anos, gente, como eu disse, a tia do meu marido tem 85, eu ainda tenho a minha vida inteira para viver de novo. Como eu escolho viver essa vida? Como você escolhe viver a sua vida? Os 20, 30, 40, 50, 60 anos que ainda tem para frente. Você ainda tem muito tempo para viver, para aprender coisas novas, gente. Então não vamos ter medo do que é novo. E se tem medo, vai com medo mesmo. Os recomeços, gente, são oportunidade para a gente expandir os novos ciclos, os novos desafios, os novos ambientes, os novos aprendizados. São oportunidade para a gente expandir. Se eu disser para vocês, 16 de junho do ano passado, que foi o que marcou a virada na minha vida, para 16 de junho desse ano, gente, em um ano, a Ariane vai entender o que eu vou falar agora. Em um ano, quem conheceu a Patrícia 2 anos atrás e hoje não tem contato mais comigo, não me conhece mais. Eu não sou a mesma. De 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, de 3 anos atrás, de 1 ano atrás. Eu não sou a mesma. Então a gente expande, a gente muda. A gente tem essa capacidade cognitiva com a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se reorganizar, aprender coisas novas. E Deus nos deu essa capacidade de ser lapidadas pelo Espírito Santo. Então nós temos essa capacidade cognitiva que Deus nos deu e também temos essa capacidade de ser lapidadas e transformadas pelo Espírito Santo quando a gente permite. Então hoje eu quero te encorajar a não ter medo do novo. E se você tem medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Expande. Gente, são oportunidades. O novo são oportunidades de você expandir e são oportunidades de testemunhos. Testemunhos. Ontem eu postei essa frase lá no meu Insta também. Quantas vidas você muda se você mudar a sua vida? Quantas vidas você muda se você mudar a sua vida? Ao seu redor. Não tô falando, gente, de pegar um microfone e ir pra cima do púlpito. Ou se for isso, amém. Né? Se for isso, amém. Vai alcançar muitas vidas. Mas muitas vezes são as pessoas que estão só ao nosso redor, gente. E que já é muita gente. E que já é muita gente. Então é isso, meninas e meninos que estão aqui. Então fica essa palavra hoje. Isaías 43, que é a minha idade hoje. Eu tenho cara de 20, gente. Tenho. Mas é 43 que eu tô fazendo. Ai, quem me dera cara de 20, né, gente? Amém, Claudinha. Amém. Amém.
Então, Isaías 43, 18 e 19. Fica essa palavra hoje para vocês. Ela me exortou ontem e hoje eu deixo ela para vocês. Para exortar vocês. Sai desse lugar. De, não dá mais tempo. Ai, eu tô muito velha. Ai, eu tô com medo. Já passou o bom. Passou nada. Você ainda vai viver o novo. Muita coisa nova. Muita coisa extraordinária. Em nome de Jesus, eu vou viver, você vai viver, nós vamos viver. Não passou, não tá tarde demais. Existem estações e novos ciclos pra gente viver. Vai fazer o que tem que ser feito. Porque Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Tá? Também falo isso aqui. Mas isso é papo pra outra live. A gente também tem que fazer a nossa parte. Deus fala aqui, eu vou fazer uma coisa nova, Deus, vou fazer uma coisa nova. Eu vou ficar sentado esperando a coisa nova? Aqui, ó. Só tomando meu café? Não, eu vou fazer eu não sei quantas formações, eu vou estudar um novo idioma. Vai que Deus me manda lá para outra nação. Eu tenho que saber inglês, gente. A gente tem que fazer a nossa parte, gente. Deus pode fazer tudo, menos a nossa parte. Menos a nossa parte. Às vezes a gente vai fazer a nossa parte triste, capenga, se arrastando. Mas faz a sua parte, tá? Mas faz a tua parte. Às vezes você vai fazer... Não aguento mais. Mas faz a tua parte, tá? A gente faz a nossa parte. Pra quando chegar o novo, você tá preparada. Ou você vai deixar pra se preparar quando chegar. Né, Ari? A Ariane aí tá gravidinha, bebezinho, Antônio. Coisa linda, coisa rica. Vai chegar, né? Com 9 meses o bebê vai nascer. Ela vai deixar pra preparar quando o bebê nascer? Ela vai deixar pra fazer lá o enxoval quando o bebê nascer? Não, ela tem que se preparando antes do bebê nascer. Deus tá fazendo ali, ó. Tá formando o bebezinho. Isso ela não pode fazer. Isso é Deus, né, gente? Tá fazendo ali o bebezinho. Deus está fazendo o bebezinho. O bebezinho está sendo gerado na barriga dela. Antônio. Enquanto isso, ela vai fazendo a parte dela, que é o quê? Fazer um enxoval, organizar o quarto, organizar a vida para receber o bebê. Ou ela vai deixar para fazer quando chegar o bebê? A gente está falando de bebê, mas tem gente que faz isso na vida, tá? Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente quer receber a bênção e a gente tem que fazer a nossa parte. Então hoje eu te encorajo a fazer a sua parte. Para viver Isaías 43, 18 e 19. O novo que Deus vai fazer na tua vida vai chegar, mas você também tem que fazer a tua parte. E você ainda ajuda o teu cérebro a se manter saudável. Olha que maravilha. Tá, meu povo? Vou postar depois nos stories o devocional de hoje, que eu li hoje de manhã, para vocês verem que não existe coincidência. Tá bom? E é isso, gente. Por hoje é isso. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, nesse dia tão especial. Espero que tenha dado um sacode assim em vocês. Igual eu recebi esse sacode quando eu recebi essa palavra, tá? Recebi também essa palavra e tomei um sacode. Que vocês também sejam sacudidos aí. Tá bom? E quem é do Rio, vem aqui no Dom Fernão, gente. Vocês vão gostar. Depois vocês me marquem e me falem. Amém? Deixa eu ver o que falaram aqui. Palavra abençoada, verdade, Deus abençoe. Você é abençoada. Amém, Lari. Amém. Obrigada, Ari. Amém, amém, amém. É isso, meninas e meninos. Beijo pra vocês. Deus abençoe a terça-feira de vocês. Seja um dia incrível. Amém, Ingrid.
Amém. Obrigada. Seja uma terça-feira maravilhosa, gente. Tá bom? Não esqueçam. Não esqueçam. Façam a sua parte. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.